Bom dia a todos e todas. Bom dia. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de programas do GIF, e juntamente com o Ricardo, coordenador de políticas públicas, a gente coordena essa iniciativa, o que investimento social privado pode fazer por, que a gente lança a luz sobre algumas agendas, temas da agenda pública, os quais o campo do investimento social privado não está tão presente como pautas mais tradicionais. E eu só gostaria de dar a largada com o nosso vídeo manifesto sobre essa iniciativa. Ricardo, por favor, será que você consegue partilhar? Brasil. Estamos conectados pela diversidade, mas também pela desigualdade. Qual é o papel do investimento social privado? Muito já foi investido para chegarmos onde estamos. Agora, como podemos avançar mais para um desenvolvimento sustentável e o fortalecimento democrático do nosso país? Para dar conta da complexidade desse desafio, temos que olhar para pautas que hoje estão latentes no Brasil e também no mundo. Pautas que fazem parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Temas com que lidamos no nosso dia a dia: equidade racial, direito das mulheres, gestão pública, água, mudanças climáticas, migrações e refugiados, segurança pública, cidades sustentáveis, alimentação, ciência, direitos LGBT, entre tantos outros. Temos uma oportunidade enorme de expandir e diversificar a atuação do investimento social privado brasileiro, seja trazendo novos focos para a nossa atuação, seja criando diálogos transversais nos temas que já atuamos. No conjunto, podemos ser mais plurais e, ao mesmo tempo, mais colaborativos. Investidores sociais de perfis, portes, estratégias e focos de atuação variados e presentes em todas as regiões do país, de modo que o impacto gerado seja mais sistêmico, efetivo e transformador. Precisamos ir além do que já fomos. Para ampliar a participação social, desenvolver soluções inovadoras, apoiar a formulação de políticas públicas e, assim, contribuir com a redução das desigualdades. Legal. Obrigado, Rick. Zé, quer fazer as honras da casa? Não, muito brevemente. A mera ideia de honras da casa é acolhedora nesse momento de estarmos cada um em casas, né? Você sabe que eu não tinha pensado isso, mas enfim, até caberia um mote, algum trocadilho com a ideia de casas e desse tema da conversa de hoje, né? Total. Mas para a gente poder seguir rapidamente com ela, acho que só mesmo saudar aqui de novo os parceiros nessa temática específica, né? Eu vi aqui Paulo Sérgio, Camila pelo Acnur, Camila pela Conectas, não sei se tem mais alguém da Conectas, da Louds Foundation também, né? Mas saudar a parceria. Ricardo e Gustavo acho que já se apresentaram, está aqui a Gabi também da Move, né? Pilar de todo esse processo do ISPPOR conosco, né, Gabi?
na condução dos processos e na construção das publicações. E acho que para quem chega, enfim, aí num contato mais pontual com esse lançamento de hoje, só sublinhar um pouquinho do contexto, né, de todo esse esforço do que a gente chamou de... A gente começou sempre brincando, né, que essa seria uma série do que o investimento social privado pode fazer por, e ela acabou ganhando esse batismo de ISP por, né, mas muito no espírito, pensando no papel do GIF como um todo, né, a gente tem uma dimensão de funcionar de maneira permanente como uma plataforma para o fortalecimento da filantropia e do investimento social privado no país, e aqui da forma mais ampla, né, tudo que se traduz na mobilização de recursos privados para ser colocados a serviço do bem público, né, está dentro desse escopo para nós. Então, desde daquilo que cada uma de nós pode contribuir na forma de doação a causas e ações públicas no dia a dia, né, passando pela filantropia familiar, empresarial, né, por fundos, por organizações independentes, endowments, né, a conexão também com apoio às soluções de negócios sociais, de investimentos de impacto, atuando por dentro do mercado, mas produzindo bem público, apoio a organizações da sociedade civil como um todo. Enfim, todo esse arco tem um sentido nisso, que é de expansão dessa prática no país, né? Quer dizer, todas essas dimensões que eu escrevi, poderem contar com mais pessoas, com mais atores, indivíduos, cidadãos, famílias, empresas, etc., cultivando o hábito de aportar recursos próprios, recursos privados, em benefício do bem público, né? De nacionalização disso pelo país afora, que é de boas práticas no uso desses recursos. Quer dizer, não basta o hábito, né? Ele é fundamental, né? A disposição para a contribuição é a pedra fundamental sobre a qual toda ação cidadã vai se fazer, mas ela não é suficiente. Quer dizer, é preciso cultivar boas práticas de planejamento, de gestão nos recursos, nas atividades, de avaliação de resultados constante, retroalimentando a nossa capacidade de aprimorar soluções na ação individual e na contribuição para a construção de soluções públicas, em políticas públicas, etc., né? A disseminação disso, a conexão disso com a formação da agenda pública, com o debate público, com o advocacy no cotidiano, né? A cooperação entre organizações diversas na sociedade, na filantropia, na gestão pública, na cooperação internacional, nas universidades, enfim, né, tem uma dimensão, para além da expansão e da diversificação de perfis, como eu escrevi, que é a do aprimoramento constante de práticas nesses vários âmbitos que eu evoquei aqui, né? Quer dizer, além do recurso mobilizado, é preciso o bom uso dele, a gente ter o máximo de efetividade de recurso de alcance nessa atuação. Mas há uma outra dimensão, que é a conexão ampla com os vários desafios da agenda pública como um todo. Quer dizer, mais do que também, além do recurso, mais do que o bom projeto, é preciso que a atuação do setor se conecte com a contribuição para que a gente expanda capacidades e soluções para a produção de respostas nos vários desafios da temática pública. E aí tem uma dimensão no trabalho do GIF, que é fomentar cooperação, articulação entre fundações, entre institutos, entre empresas e organizações na esfera pública dedicadas a cada um dos temas nos quais a presença do setor já é muito grande. Então, educação, saúde, infância, adolescência, juventude, inclusão produtiva, né? E outros, né? Aqui, sempre a agregação de novos atores, de novas estratégias, de novos recursos será bem-vinda, né? Mas o delta principal para nós está na articulação e nessa busca de efetividade do alcance mais amplo, mais sistêmico. E há todo um conjunto de temas na agenda, que é a atuação, quando a gente olha lá o censo do GIF, né, a destinação, ela não é nula, mas ela, obviamente, mas ela tem espaço para crescer, para ser expandir. Temas que são centrais na agenda pública e nos quais a filantropia do investimento social brasileiro pode ser aprofundada. Eu acho que tem algum mito Lincoln, aberto. se você puder colocar no mudo seu... Isso, obrigado. E então a gente vem já há 2 anos, né? Estamos agora em 19, a gente vai perdendo a noção do tempo, já até passando de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, trabalhando essa série do SPPO, né? Produzindo não só as publicações, mas a gente gosta de dizer, o lançamento hoje, mais que um ponto de chegada, está aqui a publicação Caso Encerrado, de certa forma é um ponto de partida, né?
esse processo de reflexão compartilhada que a gente produz e sempre contando com fundações e com organizações na sociedade civil, no ambiente de cooperação internacional, na academia de referência em cada tema junto, para que a gente produza um diálogo ampliado entre fundações e atores de filantropia e de investimento social, entre atores na sociedade dedicados àquela temática, identificando formas de aprofundar essa atuação, e aí com este grupo formado e com essas formas identificadas, sintetizadas na publicação dos materiais do Expipor, consolidar as bases para o trabalho contínuo de fomento de engajamento com cada temática, né? Então, hoje à tarde, a gente tem, por exemplo, uma reunião da Rede Temática de Equidade Racial, né? Que nasce como desdobramento do Expipor Equidade Racial e a partir daí, trabalha, né? Cria ali as bases sedimentadas para um esforço contínuo de engajamento do setor na agenda racial, né? Lançamos há algumas semanas o Expipor Direitos das Mulheres e também apoiando a iniciativa de alguns atores mobilizados em torno dela de fomento à ampliação do investimento social empresarial na agenda de direitos de mulheres e explorando agora formas de dar sequência a isso de maneira contínua, o mesmo na agenda de mudança climática, de água e saneamento, cidades sustentáveis, segurança pública, justiça criminal, que são outros temas que a gente vem trabalhando. Então, o espírito aqui, quer dizer, esse esforço no dia de hoje se insere nessa estratégia, nessa agenda mais ampla, né? E aí não preciso dizer para quem está aqui da importância desse tema, né? Se todos os outros que eu falei, eles de alguma forma, em que pese haver o espaço para aprofundamento de atuação, como eu falei, eu diria, eles são meio óbvios, né? Se a gente fala da agenda pública brasileira, todos que eu citei, é evidente que eles precisam ter centralidade ou auto-evidente, né? Acho que aqui hoje a gente dialoga com a agenda que cresce, né, nesses últimos anos no radar e na vida cotidiana, substantiva, do contexto brasileiro, né? É um tema que nunca nos foi alheio, né, Camila? A gente acompanha e, bom, ao longo da história o país vive camadas variadas de migrações, mas no passado mais recente também, mas ao longo da última década ou 2 décadas com um crescimento grande, né, de fluxo de atores. Então, para além da nossa responsabilidade global em relação ao tema, né, e daquilo que a gente pode contribuir para a agenda global de gestão do todo o processo de migrações e refugiados, isso passa a ser também um tema muito mais presente no cotidiano brasileiro. Então, para a gente foi sempre uma alegria muito grande poder tê-lo nesse conjunto de temas do Expipor e, ao fazer isso, afirmá-lo com relevo, com a centralidade que ele precisa ter também na nossa agenda de cooperação e de ação cidadã. E acho que com esse mote passa aqui para a gente poder ir fundo no debate específico do tema, mas sublinhar essa alegria. E mais que isso, está aqui a Laudes, que tem trabalhado isso, outras organizações, como ele vai também entrando, já não só a partir de hoje, mas nesses últimos anos, no radar e na prática das organizações, das fundações, das organizações, não só na sociedade civil, mas também da filantropia brasileira. Então, vamos trabalhar para que isso se aprofunde a partir de hoje também. Valeu, Zé. Obrigado por essa contextualização e acho que você também externalizou os propósitos e a essência do projeto para todos aqui os presentes, né? Então, acho que a ideia aqui é a gente agora conhecer um pouco do material e, em seguida, bater um papo em cima do que tiver nele, um pouco dos desafios e relevância do tema na conjuntura atual, entre nós aqui com os copromotores. Mas antes eu convido a Gabi, parceiraça nossa do GIF, na realização desse projeto, para ela percorrer com a gente um pouco dos principais, melhores momentos do guia, para a gente conseguir subsidiar a nossa conversa depois. Gabi, pode ser? Sim, bom dia a todas e todos. Obrigada, Gustavo, Zé. Prazer estar aqui lançando o 7º guia já dessa série, como o Zé comentou. Eu sou consultora da MOVE Social, muitas caras conhecidas aqui, mas para quem não conhece, a MOVE é uma organização voltada à ampliação do impacto social positivo de iniciativas sociais, socioambientais diversas. A gente é parceiro do GIF em várias coisas e a gente é parceiro com muito carinho nesse projeto, com essa intenção, né, de fomentar agendas relevantes no campo do investimento social privado. Estamos aí há quase 2 anos nesse processo já,
nesse projeto que, enfim, um monte de etapas e momentos, e agora chegando aí aos finalmente dessa etapa, né? Como o Zé comentou, um projeto que vai se desdobrando depois em outras coisas. Então, estou aqui feliz de estar aqui com vocês, também algumas pessoas que participaram do workshop, já vou falar um pouco deles. Também saudar a presença da Valquíria Tiburcio, que é minha parceira na MOVE, e também nesse projeto, a Val apoiou a sistematização dos workshops. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim, né? Vamos lá. Então, é isso, né? O projeto, ele para cada um dos temas, a gente realizou pesquisa, a gente teve um super apoio das organizações copromotoras na indicação de referências relevantes, atores do campo, enfim. Mas um momento muito importante, que eu já comecei falando dele, são os workshops. Para cada um dos temas, a gente realizou um workshop, reunindo atores de diferentes campos. Então, aqui nessa tabelinha eu não vou ler tudo, todo mundo que esteve presente com a gente, né? Mas olhando aí o perfil das organizações, vocês percebem que a gente reuniu organizações da sociedade civil, organizações de imigrantes e refugiados, organizações de investimento social privado, órgãos públicos, organismos multilaterais. Então, essa riqueza de olhares e de conhecimentos, de expertises, mas todas as organizações escolhidas aí a dedo, entendendo o potencial de contribuição delas, para a gente tentar responder essa pergunta, então, de o que, afinal de contas, o investimento social privado pode fazer pelo tema, né, de migrações e refugiados. Acho que é interessante dizer, né, que o guia ele não tem a pretensão de aprofundar conceitualmente, teoricamente, no tema, entendendo que tem um monte de gente, inclusive várias dessas organizações já fazendo isso, mas a gente parte de um apanhado geral, conceitual. Bom, o que é esse tema e qual que é o cenário no mundo e no Brasil hoje, olhando para esse tema? Então, vou compartilhar brevemente alguns dados, algumas informações, né? Acho que na linha do que o Zé trouxe, acho que aqui a gente está entre pessoas que já estão inseridas na temática, no campo, então acho que eu vou ficar menos tempo nisso e chegar mais na parte, afinal de contas, o que o investimento social privado pode fazer pelo tema, mas enfim, né? Acho que em linhas gerais a gente está falando de mais de 270 milhões de imigrantes no mundo, a gente está falando de 26 milhões de pessoas em situação de refúgio. Por dia, em 2018, a gente teve 37 mil pessoas forçadas a deixar suas casas por dia. Então, a gente está falando de um fenômeno relevante, complexo. No Brasil, a gente tem hoje mais de 800 mil pessoas na população imigrante, né, de modo geral, com um destaque, né, ao fluxo migratório de haitianos e venezuelanos no período recente. Então, hoje, na população de refugiados com registro ativo no Brasil, a gente tem 64% dessa população de venezuelanos, né? Então, é bastante relevante olhar para esse fluxo migratório recente vindo desses países. Enfim, então, só uma breve pincelada aqui, né, no fenômeno que a gente está tratando nesse guia. E aí, a gente, para pensar as estratégias, as possibilidades de atuação, é bem relevante olhar para quais são os principais desafios para a gente pensar em iniciativas, caminhos, possibilidades de atuação conectadas com esses desafios. Então, a gente fez esse percurso nos workshops e a gente faz esse percurso de reflexão também nos guias, né? Então, a gente está falando de uma série de desafios. Aqui a gente vai pincelar alguns, né? Num esforço de organizar a discussão, não de simplificá-la. Enfim, então a gente tem toda uma série de desafios relacionados à compreensão social da questão migratória. Então, uma série de desafios relacionados a posturas e práticas discriminatórias, racismo, xenofobia, pouco conhecimento da população brasileira em relação às populações migrantes, suas realidades, seus contextos,
e uma invisibilidade desse tema e dessas pessoas, né? Então, tanto do tema enquanto questão social, mas também das pessoas migrantes. E aí depois vocês vão ver nas estratégias que uma série de iniciativas também vão ser orientadas a lidar com esse desafio. Quando a gente fala de meios para a inclusão social, aqui a gente está falando de uma série de desafios aos quais a população migrante refugiada é exposta quando chega num novo país, né? Então, falta de conhecimento de idiomas, que cria uma série de barreiras, exposição a vulnerabilidades diversas, com destaque às mulheres migrantes que se encontram numa situação de vulnerabilidade ainda mais acentuada, né? Em geral, sem uma rede de apoio, muitas vezes únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos. Então, uma sobreposição também, né, de desigualdades, da desigualdade de gênero com a questão migratória. Dificuldades para acesso à moradia, de acesso ao sistema bancário, e um grande tema que é a dificuldade de revalidação dos certificados educacionais e profissionais, também presente. Na questão de acesso à educação e trabalho, além dessa questão da revalidação, destaco aqui a falta de preparo da rede pública de educação para acolher imigrantes e refugiados. Então, pouco olhar na rede pública para a questão migratória, desenvolvimento de metodologias, abordagens educacionais, formação, qualificação dos professores para isso. Então, tem todo um tema de debate voltado a isso. Um desafio de desconhecimento das políticas de emprego, de direitos trabalhistas, o que leva muitas vezes a uma maior exposição dessas pessoas a situações de exploração laboral diversas, incluindo, né, uma maior estarem mais suscetíveis ao trabalho escravo, recolocação profissional, sempre muito aquém do nível de escolaridade. Então, é muito comum que as pessoas migrantes refugiadas, quando elas se inserem profissionalmente, elas estejam em níveis profissionais abaixo do que elas deveriam estar ou que elas poderiam estar em seus países de origem e para os quais elas estão qualificadas. Dificuldade de acesso a crédito para empreender em atividades econômicas próprias. E, finalmente, um bloco relacionado às políticas públicas. Hoje, no Brasil, a gente tem uma ausência de parâmetros e dispositivos legais voltados à integração local dessas pessoas, principalmente nas esferas estaduais e municipais, né? A gente traz no guia também uma referência legislativa importante dos marcos relacionados ao tema. A gente tem algumas leis nacionais, mas em âmbito estadual e municipal a gente ainda tem uma certa fragilidade nesse sentido. Muitas burocracias de integração, dificuldade de acesso a equipamentos públicos pela população migrante, enfim. Então, aqui destacando um pouco desse cenário, que acho que já é bastante vivo aí para muitas das pessoas que estão aqui. E aí, finalmente, chegando no coração do projeto, no coração do workshop e no coração do guia, né? A gente organiza a partir, né, diante desse cenário, então, quais que são linhas, possibilidades, estratégias de atuação de organizações do investimento social privado interessadas em iniciar seus investimentos, sua atuação nesse tema, ou direcionamento, né? Não necessariamente, a gente fala muito isso, não necessariamente uma organização ela precisa voltar toda a sua iniciativa, toda a sua linha programática para isso, mas como incluir a agenda migratória, muitas vezes de modo transversal também, a sua atuação. Aí, a gente organiza isso no guia em 5 linhas principais temáticas, e são sintetizadas nessa tabela que eu compartilho aqui com vocês. Já destaco, né, aqui essa minha fala ela tem só o objetivo de fazer vocês ficarem com vontade de ler o guia. Então, aqui a gente vai trazer uma síntese. Acho que uma coisa super interessante desse guia mais de todos são os cases. Os cases, eles trazem uma materialização das ideias e eles têm, né, a gente chama de inspire-se no guia, justamente porque essa é a intenção, né? Inspirar institutos e fundações, trazer ideias de coisas reais que têm sido feitas por institutos e fundações, por organizações do ISP ou em parceria com. Né? Então, eu não vou falar aqui dos cases, né? Lá no guia tem bastante descrição sobre isso, links, enfim, então tem um caminho aí amplo, mas vou falar das linhas de atuação, tá?
Então, a primeira linha de atuação seria de acolhimento e inclusão social, justamente pensando nesse momento de chegada dessas populações no país, né? Então, aqui, estratégias importantes: oferta de ensino de português, a questão do idioma, ampliação do acesso ao sistema bancário, promoção do acesso ao acolhimento e moradia, fomento ao cuidado da saúde da mulher e da família migrante ou refugiada. Então, uma série de exemplos e iniciativas, a gente fala sobre cada uma dessas estratégias no guia. Numa linha sobre ações educativas, a gente tem dois principais caminhos que a gente destaca no guia. Um seria o de qualificar a compreensão do tema de migrações e refugiados no ambiente escolar. Então, aqui uma série de iniciativas voltadas à formação de equipes escolares, a sensibilização desses profissionais, também trabalho com as próprias crianças e adolescentes, né, com os estudantes, enfim. Então, aqui a gente tem uma série de iniciativas para tornar a escola um ambiente mais acolhedor e que saiba, que esteja preparada para lidar e acolher e também conseguir valorizar as potencialidades de ter pessoas migrantes e refugiadas no ambiente escolar, né? Então, tem uma série de exemplos super legais voltadas a isso. E também a questão de inserção da questão da migração e refúgio no ensino superior. Acho que tem um exemplo bem forte, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que a gente também traz aqui a descrição no guia, mas é isso, né? Como criação de políticas de inclusão e de permanência também de pessoas migrantes e refugiadas na academia e de atenção a esse tema no ensino superior. Uma terceira linha é de apoio à inserção no mercado de trabalho, toda a questão do mundo do trabalho, com destaque à oferta de cursos de capacitação técnica e profissional, promoção da colocação no mercado de trabalho dessas pessoas, né? Então, aqui tem uma questão de inserção no mercado, fomento ao empreendedorismo de imigrantes e refugiados, apoio à recolocação no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma série de iniciativas voltadas a isso, no sentido de promover a autonomia financeira dessas pessoas, condições dignas de vida e de trabalho. E aí, com destaque, e a gente transformou isso num bloco, né? A gente poderia ter tratado no anterior, mas a gente deu uma certa visibilidade para a questão de enfrentamento ao trabalho escravo. É uma agenda de várias organizações aqui presentes, e um tema muito relevante, muito urgente na sociedade, e aqui a gente dá uma visibilidade também no guia. Então, o papel de organizações do investimento social privado em prevenir e enfrentar situações de trabalho escravo às quais as pessoas migrantes refugiadas muitas vezes estão expostas. Como fazer isso? Disponibilizando informações sobre direitos trabalhistas para essas pessoas, engajando o empresariado no combate ao trabalho escravo, e aqui a gente tem vários exemplos do próprio Instituto Ethos, a Impacto, enfim, iniciativas olhando também para o tema de responsabilidade social corporativa, cadeia produtiva e a questão do trabalho escravo nessas cadeias produtivas das empresas. Disseminação de informações sobre o trabalho escravo e advocacy relacionados ao tema, e aí com destaque também a todo um trabalho de campanhas de sensibilização, estratégias de comunicação e também de jornalismo investigativo, que é bastante forte nesse tema, exemplo do trabalho desenvolvido, bem conhecido, da ONG Repórter Brasil. Mas não apenas, no guia tem mais. E, por fim, uma última linha de atuação, que é fortalecer uma narrativa humana e cidadã da migração e do refúgio. Então, aqui a gente está falando de um bloco de iniciativas para a gente tentar mudar a compreensão social da questão migratória e do refúgio como um problema a ser enfrentado pela sociedade. É uma questão social relevante, complexa, mas como a gente pode construir também narrativas humanizadas, empáticas, que valorizem quem são essas pessoas por trás desses números todos, né, que eu trouxe, criando também... Então, aqui a gente está falando de desenvolvimento de campanhas educativas, produção de conhecimento, fomento à organização política e cidadã das próprias pessoas, como elas se organizam, criam redes, articulações, e aqui no próprio workshop a gente teve organizações de pessoas migrantes e refugiadas, enfim,
mas tentando valorizar o potencial de contribuição dessas pessoas para a sociedade. E é isso, né? Essas pessoas chegam cheias de conhecimentos, de saberes, e como a sociedade brasileira pode ganhar valorizando, criando espaço para potencializar isso. Então, aqui são iniciativas orientadas a mostrar e valorizar isso com narrativas mais positivas sobre o tema. É isso, né? Como eu disse, é um convite, que eu passei aqui no rapidão, mas é um convite à leitura, e espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Valeu, Gu. Valeu, Gabi. É exatamente isso que a Gabi falou. A gente, essa apresentação panorâmica era muito mais para aguçar a curiosidade de vocês e vocês acessarem, tal como está no chat, a publicação em si, né? Então, fica o convite para vocês navegarem de forma mais profunda no que saiu dessas nossas conversas, dos nossos estudos nesse tema, que não se pretende também ser uma publicação exatamente técnica no tema de migrações. Na verdade, se a gente está falando que estamos buscando mais atores a trabalharem por esse tema, então, a gente tem uma certa medida, a gente quer se conectar também com leigos, entre aspas, que possam se sintonizar, se conectar a essa agenda. Então, é muito nessa perspectiva também que o guia é redigido, né, e ele se propõe. Então, agora a ideia eu queria ouvir um pouco dos copromotores que lideraram aí com a gente as discussões nessa temática. Foi por meio deles que nós chegamos às demais pessoas que participaram do workshop, foi por meio deles que lemos materiais sobre esse tema para estudarmos e conseguimos redigir o guia. E são eles a Luciana Campelo, da Lounge Foundation, a Camila Sano, da Conecta Direitos Humanos, e o Paulo Sérgio Almeida, do Acnur. Eu acho que eu vou começar pela nossa associada, a Luciana, da Lounge Foundation. Eu gostaria que você, Luciana, enfim, se o propósito do projeto como um todo, né, se a essência do projeto é sobre termos mais investidores sociais trabalhando no tema, vocês, de fato, constituem pelo menos trabalhando pelo tema de migrações, mas eu gostaria que você, enfim, apontasse a importância de termos mais filântropos, investidores sociais, se conectando ao tema, se conectando a vocês também, para trabalharem até colaborativamente, de forma a gente impulsionar essa agenda no Brasil, e também como que a Laudos vem trabalhando nesse tema. Acho que seria interessante você também realçar. Pode ser? Pode ser, Gu. Obrigada aí. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar rapidinho, acho que em termos de especialistas, o Paulo e a Camila podem estar mais subsídios ainda do que eu, mas, enfim, bom, só para começar, eu quero realmente parabenizar aí a GIF por toda a série Expor. Que bom que essa brincadeira se tornou em algo real, e especialmente o olhar para os migrantes e refugiados, né? Fico muito feliz de poder participar disso e agradecer também a parceria aqui com a Acnur e com a Conectas nessa iniciativa. Bom, eu acho que a Gabi já falou, o Zé já falou, né, sobre a nossa história, né, no Brasil, de ser uma história traçada por diversos fluxos migratórios, né, voluntários e também forçados desde a colonização até aqui. E eu acho, e além disso, né, eu acho que a Gabi trouxe vários números sobre a migração, a situação atual onde a gente vive. Eu imagino que, de novo, a Camila e o Paulo podem até trazer mais informações sobre a situação que a gente vive no mundo como um todo, migratória, talvez seja um momento onde mais pessoas estejam migrando, sejam forçadas a sair, deixar suas casas por diversas situações, são guerras inúmeras, fome, violência, as mudanças climáticas também, enfim. Isso tudo, eu acho que reforça a importância da gente olhar e desenvolver ações para comunidades migrantes, né? Aqui no Brasil, acho que é um dever nosso.
e também uma oportunidade, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre as oportunidades que temos, né, de trabalhar, enfim, integrar essas comunidades migrantes, essas pessoas que chegam de outros países aqui, seja uma oportunidade para um maior desenvolvimento social, né, e econômico, a oportunidade de inclusão de novos talentos, novos mercados, enfim, eu acho que é nessa perspectiva também, né, tanto um dever enquanto sociedade e a partir da nossa história, né, do país, mas também uma oportunidade. E eu entendo também que a gente tem feito muito pouco aqui no Brasil, né? A gente tem recebido pouco em comparação com outros países, né? Poucos refugiados, e são poucas as políticas mesmo que são pensadas para esses grupos, né, de migrantes e refugiados aqui, apesar de serem os inúmeros desafios, como a Gabi já apontou. E eu acho legal que já foi comentado, mas eu queria só reforçar um pouquinho eu entendo que o investimento social privado ele pode fazer muito e em duas perspectivas, né? Eu acho que, de um lado, apoiar, desenvolver iniciativas específicas para migrantes e refugiados, e aí tem uma série de iniciativas que o próprio guia traz como necessárias, e até mesmo por meio da interface direta com o setor empresarial, por exemplo, o investimento social privado pode sensibilizar empresas, envolver empresas para a contratação de imigrantes, enfim, tem uma série aí de possibilidades, seja no diálogo com o poder público, influenciar políticas públicas para migrantes, mas também a ideia que eu acho que a Gabi trouxe também de transversalizar esse tema dentro das agendas já existentes dos institutos e fundações, né? Então, a gente sabe que tem muitas iniciativas voltadas para a educação, para a cultura, esporte, para a saúde, né, de certa forma, e o olhar específico para as necessidades dos migrantes, para os desafios que eles enfrentam nessas áreas também é uma oportunidade, né, e é um caminho importante que o investimento social privado deve olhar. E é nessa perspectiva, na verdade, que a Laudes entra, né? Não sei se todo mundo sabe, mas no início desse ano a Laudes Foundation foi lançada, né, globalmente, como uma fundação global. Ela se propõe a dar continuidade à parte do trabalho que o Instituto C&A já fazia, tanto aqui no Brasil como fora. E a gente vem, então, desde o início do ano, com a missão de inspirar e desafiar indústrias, né? E desafiar indústrias para responder a duas grandes crises que a gente identifica existentes na nossa sociedade, enfim, globalmente, né? Que são as desigualdades e as mudanças climáticas. É nessa perspectiva que a Laudes se propõe a atuar, e com recorte específico em trabalhar para mudança de setores das indústrias. Então, a gente reconhece que as desigualdades, as mudanças climáticas, elas são manifestações visíveis de um sistema econômico em colapso, né? Estamos vivendo uma enorme crise, e as indústrias, né? A indústria da moda, mas não só a moda, né? Construção civil e outras, elas têm um papel fundamental nessa perspectiva. Então, a gente vem para atuar, né, nesse recorte, e é dentro desse recorte que a gente vai trabalhar, né? A gente já trabalhava dentro do Instituto C&A e a gente segue trabalhando para promover os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras migrantes, né? Seja por meio de projetos de advocacy, seja para engajar mais migrantes em coletivos para buscar melhores condições de trabalho, seja para que eles estejam em espaços de tomada de decisão, enfim, a gente atua com vários parceiros na perspectiva de promover direitos, né, de trabalho, de trabalhadores, né, dentro desses setores. Aqui no Brasil, a gente está focando ainda muito na moda, e aí é nessa perspectiva que são os projetos que a gente apoia, né, entendendo que dentro da moda,
como a Gabi colocou, de um dos capítulos aí do guia, da cartilha, está falando sobre a exploração, né, sobre o trabalho forçado. A gente entende que dentro da moda a gente tem um número grande de migrantes que acabam sendo forçados, enfim, estão em condições degradantes e sendo explorados. E aí a gente vem trabalhando enquanto Laudes para promover ações que desafiam os setores, né, levando em conta a proteção desses trabalhadores migrantes. É isso. Vou parar por aqui para a gente continuar depois. Obrigada. Obrigado, Luciana. Como você bem pontuou, não somente o investimento social, né, e a filantropia, mas no setor privado e mesmo no setor público, né, faz-se pouco, né, pela questão das migrações, dos refugiados, a despeito da grande importância que esse tema vem ganhando no Brasil, pelo menos desde 2014, com a chegada dos haitianos, e os últimos 2 a 3 anos, a crise da Venezuela, né? E eu gostaria, então, que, nesse cenário, a Camila pudesse comentar para a gente essa emergência e um pouco do que ela viu no guia também se reflete dos desafios postos. Camila? Obrigada, Gustavo. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui também, vários rostinhos conhecidos, bom reencontrar, apesar de toda essa distância. Eu queria primeiro agradecer ao GIF por ter toda essa caminhada. Estava lembrando, Gustavo, lá atrás, quando teve lá o congresso, estava vendo o site, tem até um videozinho que a gente gravou na época do congresso, acho que isso tudo mostra que é uma caminhada muito comprometida, porque ela foi uma caminhada de construção, que acho que chegamos nesse ponto, Zé, da publicação, mas eu gosto quando você fala que é um ponto não de chegada, mas de partida, porque acho que agora, com tudo bem pensado, organizado, sistematizado, é hora de fato, ver como é que a gente consegue colocar o investimento social privado para, de fato, se engajar nesse tema. Mas queria começar fazendo esse reconhecimento, porque não é de agora, não foi só uma publicação, mas acho que é um compromisso mesmo do GIF, e tem sido muito bacana caminhar junto com vocês nisso. Também dá parabéns por vocês terem a firmeza e a insistência de fazer isso nesse período. Eu sei o quanto está sendo difícil, os desafios de fazer encontros assim, todo o ajuste que foi necessário, mas acho que agora, diante desse cenário de pandemia, falar sobre filantropia é fundamental. Então, eu queria começar um pouco falando sobre isso, né? A gente sempre, no comecinho, lá em março, abril, a gente fala assim, porque no pós-pandemia, que agora esse pós é algo tão abstrato e tão incerto, que eu acho que é melhor a gente falar no presente, mas assim, quais são os impactos da pandemia, esse presente expandido, esticado, no tema da filantropia. Isso já é sabido, é certo, já muitos setores já têm sofrido muito com a queda nos apoios que estão sendo dados a instituições, sociedade civil. E acho que isso daí vai piorar com a crise econômica que já está colocada, e só vai piorar. Então, poder falar sobre filantropia e o papel do investimento privado social é bem importante agora, ainda mais por conta dos impactos da pandemia no tema. Acho que a gente está aqui para falar de imigrantes e refugiados. Acho que o cenário não é muito animador. A gente sabe que em momentos assim de crise, a xenofobia cresce muito, ela vem muito acompanhada por também falhas na resposta do poder público, mas também com esse medo que se coloca na sociedade, e esse medo sempre busca uma causa, e normalmente é o outro. E imigrantes e refugiados acabam sempre ocupando esse papel do outro, e que acaba sendo muito a vítima de discriminação, xenofobia. Então, acho que nesse momento é um desafio, sim. Já tivemos casos de ataques contra migrantes por conta de disputa com auxílio emergencial. Agora, com um cenário cada vez mais de desemprego, isso tende a piorar. Então, acho que é um tema que vai precisar de muita atenção aqui no Brasil. A população que já, em muitos aspectos, está mais vulnerável, vai estar numa situação mais vulnerável ainda. Mas também porque a pandemia ela é quase inerente a ela a lógica de restrições à mobilidade humana. Acho que nesse momento de contaminação bem intensa, inclusive necessário, tanto que a Conectas faz parte de vários aqui que estão, tanto vejo aqui o Adriano, o Rogenir, que a gente vem discutindo muito sobre essa questão dos fechamentos de fronteira, que é uma medida necessária mesmo, mas isso também já tem gerado alguns aspectos, e que, como essa pandemia está sendo de um efeito, né, prolongado,
Eu queria só chamar a atenção para um ponto que é o tema de migração e refúgio, ele já era necessário, acho que a Luciana trouxe super bem essa relevância do tema para a agenda social e agenda de país mesmo no Brasil, mas acho que agora outros desafios se sobrepõem. Um deles e Paulo pode até explicar melhor sobre isso, o Brasil é muito um país também de trânsito para pessoas que estão em migração forçada. Até mesmo no caso dos venezuelanos, a gente vê que tem um número alto de venezuelanos que entram pela fronteira no Brasil, mas também estão com outros países da região. E o Brasil, bom, já é sabido, né? Viramos um pária sanitário internacional. Já vários países, Estados Unidos, por exemplo, já está limitando a entrada de brasileiros, e a perspectiva é que cada vez mais países restringam a entrada de quem vier do Brasil. Isso vai incluir, inclusive, os migrantes que estão em trânsito pelo nosso território para ir para outros lugares. Um outro cenário também que a gente já está vendo é a questão dos retornados. Então, muitos perderam os empregos, já numa situação já bem difícil aqui no Brasil, não viram outra alternativa que não voltar ao seu país, e com isso estão enfrentando a fronteira do seu próprio país fechada, para quem sai do Brasil. De novo, por conta da política tão irresponsável das autoridades aqui no Brasil frente à pandemia. Isso já tem gerado situações muito sérias, tenho acompanhado alguns casos lá em Roraima, mas também nas nossas fronteiras na Tríplice Fronteira, tive um evento da UNILA que foi discutido isso, e tantas outros casos do Corumbá também. Acho que isso daí vai acabar virando uma nova realidade. São pessoas que querem sair do Brasil e não vão conseguir, e vão acabar criando situações de muita vulnerabilidade nas fronteiras. E o outro ponto também, antes da gente entrar, eu já tô indo até lá, Gustavo, vou ser mais rápido aqui, mas que é um efeito da pandemia na agenda migrante. Acho que é para colocar também um pouco por que esse tema ganha até um peso de preocupação maior por parte da Conectas, que a gente sabe que desde de 2018 a gente tem visto uma série de ataques à garantia já conquistadas na agenda de migração e refúgio, inclusive contra a lei de migração e a lei de refúgio. Isso vem desde 2018, intensificou muito com o governo Bolsonaro em 2019, então, só para dar um exemplo, a portaria 666 do então ministro Sérgio Moro, ela já trazia, né, não só a simbologia do número da portaria, mas também o seu conteúdo, porque ela falava de deportação sumária. Então, era como você elimina qualquer garantia de devido processo, de defesa, de direito ao contraditório, de procedimentos contra migrantes. E a pandemia tem sido usada como uma cortina de fumaça para avançar nessa ofensiva do governo contra garantias dos direitos dos migrantes e refugiados. Não é à toa que as portarias de fechamento de fronteira, elas são desproporcionais, elas vão inclusive criar aberrações, o Paulo pode comentar melhor, que é uma figura que eu não sei o que significa até agora, que é a inabilitação do pedido de refúgio. Então, acho que esse é um pouco um cenário só para dizer em que momento o tema de migração e refúgio está quando esse guia produzido pelo GIF chega na nossa leitura aqui na Conecta. Tenho certeza que os outros colegas aqui podem trazer mais pinceladas para essa avaliação. Queria comentar 3 pontos com relação às linhas de atuação, agradecer a Gabi pela apresentação e também todo o trabalho feito, e acho que sistematizar é sempre bom, porque ajuda a gente, inclusive, a clarear as ideias. E aqui eu queria chamar a atenção para 3 linhas de atuação, e para cada uma delas, um ponto que tem surgido muito das minhas conversas, sobretudo com migrantes e refugiados que estão atuando nessas entidades, em associações, por eles mesmos organizadas. Na linha de atuação de acolhimento e inclusão social, eu queria chamar muita atenção ao tema de moradia. Esse é um tema que já era muito marcado e, de certa forma, um pouco negligenciado nas discussões sobre migração e refúgio, e agora, com a pandemia, isso tem surgido muito. Carlos, eu até converso bastante com a Marifer sobre esse tema, o Carlos Calma, que está aqui com a gente, estou vendo a carinha dele aqui na nossa tela. Tudo bem, Carlos? Que é um tema que a Marifer me traz muito, que é a questão do reabrigamento. Muitos migrantes
tiveram, né, na chegada inicial, ficaram em locais de abrigamento, como a gente tem na Prefeitura de São Paulo, tem o abrigamentos públicos, mas tem a Casa do Migrante da Missão Paz e alguns outros, e conseguiram sair, mas com a perda dos empregos, perda da renda, estão necessitando retornar a esse apoio de abrigamento. Então, acho que essa é uma situação muito dramática. E a outra é também muitos que, também por conta da pandemia, perderam sua fonte de renda, estão até recebendo a renda básica emergencial do Estado, mas isso está servindo para poder alimentar, mas não para pagar os aluguéis. Aí está tendo uma enorme dificuldade com relação a renegociar aluguéis, essa questão da moradia. Então, eu queria muito chamar atenção a isso e a pensar como o investimento privado poderia trabalhar nisso, até mesmo com relação às imobiliárias. Está falando também com a Mari sobre isso, Carlos, de forma de atuação nesse setor, né, que é um setor tão relevante na economia brasileira, na parte de, enfim, moradia, construção, mas também na parte imobiliária, e sabendo que essa é uma grande questão para os migrantes. Na linha de atuação de inserção no mercado de trabalho, é um ponto que a Gabi também, acho que destacou na fala dela, que é a questão da revalidação de diplomas. Só para vocês saberem, durante a pandemia, a Conectas tem atuado junto com parceiros no tema de atuação de médicos, migrantes e refugiados, porque tem uma série de estados havia falta de médicos e uma pressão enorme dos conselhos profissionais para que não houvesse nenhum tipo de flexibilização para poder contratar médicos, migrantes e refugiados sem a revalidação de diploma. Lembrando que a revalidação não acontece há 3 anos pela prova do Revalida para profissionais médicos. O MEC anunciou que agora, em julho, abriria um edital para finalmente ter uma prova em outubro. Né? A gente está falando de uma pandemia que vai bater aí já logo mais nos números dos Estados Unidos de mortos. E acho que nesse ponto seria muito interessante poder ter essa discussão, até mesmo com os hospitais, com as filantropias privadas, para também poder ter essa discussão com os conselhos profissionais, porque um passo é poder revalidar seu diploma, mas o outro, se você tem um diploma revalidado, mas não está associado a esses conselhos, muitas vezes você não consegue, que é o caso do CFM e CRM. Ou você vai enfrentar uma série de dificuldades. E aí também pensando que as taxas são exorbitantes, então você pode tentar até garantir que aconteça as provas, mas com essas taxas que são cobradas, muitas vezes isso acaba virando inalcançável e impacta diretamente na inserção do mercado de trabalho dessas pessoas e também até para ajudar o Brasil, né? Porque a gente está precisando no caso dos médicos, eu estou muito inconformada porque eu trabalhei bastante nisso e de fato faltam médicos. A gente tem pessoas aqui que estão querendo trabalhar e não é dada nem a oportunidade para elas entrarem nesse campo, porque a prova do Revalida não acontece há 3 anos, sendo que ela deveria acontecer 2 vezes ao ano. A última linha de atuação é de trabalho escravo. Acho que isso é uma preocupação que todo mundo tem que ter, agora com a questão da crise econômica, da crise do desemprego e a precarização do trabalho, né? Então, acho que isso daí é um ponto fundamental, e acho que o ponto do advocacy, fiquei bem feliz de ver isso no guia, porque acho que agora é um pouco o momento de preservar o que a gente já tem de garantias legislativas, de legislação. E tem uma ofensiva muito grande para mudar a definição de trabalho escravo. A Conectas tem trabalhado com um apoio muito importante da Fundação Laudes em criar também uma discussão sobre aprovar uma lei sobre a transparência na cadeia produtiva e a questão do trabalho escravo, como isso pode acabar gerando uma forma de coibir e inibir a incidência de trabalho escravo. Mas acho que tudo isso precisa ter o envolvimento dos migrantes. Eu termino aqui falando um pouco sobre isso. A gente tem muitas entidades que estão atuando cada vez mais no chamado advocacy, né, que é essa atuação direta no Congresso Nacional, nos espaços de tomada de decisão, mas a gente precisa também que essa atuação ela seja ampliada para outros grupos, inclusive para que os migrantes possam falar por si próprios. E nesse sentido, o fortalecimento dessas associações que já existem, que já são, inclusive, bem atuantes, que possam também se fortalecer ainda mais, as associações formadas por migrantes, e que, inclusive, possam conhecer e se capacitar para poder fazer essa influência e poder atuar também
não sozinha, mas também junto com entidades como a Conectas e tantas outras que já fazem esse trabalho, nessas várias agendas, né? Então, acho que esse é um ponto importante também de pensar, e a Conectas também está super à disposição para a gente tentar pensar junto nessa forma de fortalecimento do campo, né? Para que essas associações, esses grupos, como a África do Coração, que é uma entidade formada por migrantes, também tenha essa voz direta e ativa nos espaços de tomada de decisão. É isso. Obrigada. Obrigado a você, Camila, por esse horizonte. Eu fui alertado aqui para que a gente, só para a gente ter o controle também, enfim, também constituirmos mailings específicos nossos lá no GIF, né, em discussões que formos fazer no futuro, para a gente colocar todo mundo nome, e-mail e organização. Estou inaugurando aqui no chat aqui o procedimento. Eu diria que vocês também seguissem para a gente ter esse controle, enfim, quando novas discussões surgirem nesse tema, a gente conseguir acessá-los mais facilmente. E também pedindo a compreensão aí de a gente poder invadir uns 15 minutinhos do horário programado, para a gente conseguir fazer uma discussão ampliada aqui. Porque agora eu gostaria de passar a palavra para o Paulo, que é o terceiro copromotor nosso aqui. A gente, coincidentemente, foi deliberado isso, a gente está lançando o guia próximo à data do Dia Mundial do Refúgio, né? Refugiado, que é no finalzinho de junho. Então, uma feliz coincidência essa. E o Acnur, como agência para refugiados, gostaria que o Paulo também trouxesse um pouco desse olhar e como que ele vê isso refletido no guia. Paulo? Bom, olá, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer muito, né, essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, né, o João Marcelo, o Gustavo do GIF, enfim, né, todos que estão aqui conosco, a Laudes, Camila e tantos outros, né. Então, para nós é super importante esse momento, né, porque, primeiro, assim, um pensamento que a gente traz para vocês é que esse tema, né, de refugiados, de imigrantes, ele é um tema de toda a sociedade, né? Ele não é um tema exclusivo dos estados ou dos governos, né? Embora os estados e governos tenham um papel muito relevante nesse tema, porque ele envolve fronteiras, que é uma questão que afeta a soberania dos países, né? Mas, fundamentalmente, essas pessoas, elas devem compor, né, o tecido social, elas devem ser inseridas, e para isso é fundamental a ação de todos, né, seja de governo, seja da sociedade civil e também, fundamentalmente, do setor privado, né? Então, eu acho que essa questão do investimento social privado é de extrema, eu diria, extrema relevância para essa questão, né? E eu queria já antecipar, assim, que eu vejo muito refletido, Gustavo, nesse guia, a avaliação do Acnur, né? Eu fiquei muito feliz quando li o guia, vi que a sua estrutura, né, um pouco o mapeamento das necessidades que essas populações apresentam, né, e que são somente aprofundadas e reforçadas no contexto do Covid, né? As necessidades continuam as mesmas, amplificadas, eu diria, né, por conta do Covid. E também as propostas que estão ali colocadas, né? Eu vejo muitas propostas interessantes e fico muito contente, né, de ter participado desse processo junto com vocês, né? Um processo que é muito, como eu falei, muito valioso e muito importante, né? E também, já conectando com o que o Gustavo colocou, né, a gente está num momento assim, de grande relevância para nós que trabalhamos com o tema do refúgio, que é justamente a proximidade do Dia Mundial do Refugiado, quando as Nações Unidas, o Acnur, né, a nossa agência, ela faz uma espécie de balanço, né, de como é que estão as coisas, afinal, em relação a esse tema, né? E esses balanços, que são anuais, infelizmente, eles revelam que é um tema que tem se expandido, né? Se você olhar a curva do número de pessoas deslocadas de maneira forçada de suas casas, de suas cidades, ela só aumenta, né? Ela só aumenta porque, infelizmente, as guerras, os conflitos, né, essas perseguições que são extremamente desumanas, né? Porque a pessoa não pode, muitas vezes, professar uma fé, uma religião, não pode expressar uma opinião política, não pode pertencer a um grupo social específico, né? Elas acabam sendo perseguidas por conta disso e, em grande parte dos casos,
né, tem que sair de suas casas, abandonar os seus bens, a sua profissão, os seus amigos, e buscar proteção em outro local. Né? E muitas vezes essa proteção em outro local significa cruzar uma fronteira internacional, significa ser acolhida em um outro país. Né? Então, essa é uma situação que está presente hoje, como eu falei, no mundo, mas ela também afeta a nossa região, aqui a América do Sul, né? Que tradicionalmente sempre foi uma região, assim, pelo menos nos últimos anos, onde a gente não tinha uma quantidade grande de pessoas refugiadas, de deslocados forçados, mas agora, enfim, nesses últimos anos, com o tema da Venezuela, né, essa situação social, política, econômica que tem afetado o país, tem provocado um deslocamento maciço de pessoas, né, em busca de proteção. Né, em busca de proteção pelas razões do refúgio, mas também por outras razões, principalmente pela falta de acesso a meios básicos de sobrevivência. Né? E como a gente sempre diz, as pessoas refugiadas são gente como a gente. Né? A gente não tem um perfil assim, quem é um refugiado? É gente como nós, né? De todas as classes sociais, pessoas que viviam na pobreza, mas também pessoas que tinham um nível de renda alto, pessoas que tinham uma vida muito bem estruturada nos seus países de origem e que, por conta desses eventos, eles têm que largar tudo, deixar tudo para trás. E como alguém já comentou, né, eles não são um problema, né? Porque eles trazem uma série de contribuições para os países que os acolhem. Né? Eles trazem, muitas vezes, a sua cultura, né, os seus conhecimentos, a sua experiência profissional, né, a sua visão de mundo, que, se bem aproveitado, né, se a gente dá a chance dessas pessoas poderem ter uma oportunidade de se inserir nos países que os acolhem, pode ser de grande ajuda, de grande valia e um impulso para as comunidades que os recebem. Né? Então, assim, eu acho que essa questão da gente mudar a visão, né, como é um dos eixos ali do guia, ela é fundamental, porque muita gente confunde as coisas, muita gente associa o refugiado, né, como uma pessoa que cometeu um crime em outro país ou que tem um problema em outro país, e não é verdade. Né? As pessoas simplesmente precisam buscar proteção. Né? Precisa salvar suas vidas. E lembrando que metade do fluxo de refugiados no mundo são crianças e adolescentes. Então, é uma população de grande vulnerabilidade. Né? Se a gente for pegar os dados dessa população diante do Covid, né, a gente vai ver que essa população já tinha uma situação de muita dificuldade de inserção socioeconômica. Né? O Acnur fez, no ano passado, uma pesquisa em relação à inserção dos refugiados já reconhecidos, e mesmo a maioria dessas pessoas tendo um nível de renda, um nível de educação elevado, né, a inserção ela se dava por debaixo da sua qualificação. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, por várias razões, né, eu acho que tem um tema, sim, que é a revalidação de diploma, que é uma questão importante nesse país, que é extremamente burocrático, longo e difícil conseguir revalidar um diploma nesse país, e depois ainda, em algumas situações, tem a inserção nos conselhos profissionais, que também é complicado e difícil, mas existem outras questões, né, como, por exemplo, o tema do domínio do idioma, né, é uma questão relevante, principalmente para algumas nacionalidades refugiadas, como o caso dos sírios, né, que tem um idioma muito diferente do nosso idioma, né, mas, enfim, existem várias outras questões que dificultam isso, né, o despreparo dos serviços públicos, né, de atuar na inserção dessa população no mercado de trabalho, por exemplo, né, a falta de entendimento do perfil dessa população, de como apoiá-los, mas também existe uma questão de desconhecimento, né, de invisibilidade e de discriminação, né, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, é importante a gente reconhecer essa questão no nosso país para que a gente possa superar. Né? Então, e aí, se a gente for olhar para os dados,
Isso surge com muita nitidez, né? A população refugiada, ela tem um índice de desemprego maior do que a população brasileira, né? Baseado na sua qualificação, ela tem uma renda menor do que o brasileiro com a mesma qualificação, né? E falando, por exemplo, em educação, né? Se a gente for pegar os dados dos venezuelanos que estão chegando, o acesso à educação é bem inferior ao acesso à educação que a população brasileira tem, né? A assistência social, o mesmo, né? Se nós formos falar, felizmente, o Brasil, e é preciso aqui fazer esse reconhecimento, né? Essas pessoas têm acesso a esses direitos, né? Acesso a trabalho, mesmo solicitante de refúgio, tem documentos, tem tudo, acesso à educação, acesso à saúde, mas na prática não é bem assim, né? Na prática, é preciso ter política, é preciso ter ações que permitam a materialização na prática desses direitos. A gente vê que ainda estamos um pouco distantes dessa realidade. Então, o acesso à assistência social também é inferior, o número de pessoas que estão, por exemplo, no Bolsa Família é menor, né, do que a mesma população brasileira com a mesma renda em termos de pobreza e extrema pobreza. Então, assim, essa população já estava muito atingida, já era uma população muito afetada, né? E com o advento do Covid, isso se torna ainda mais dramático, né? Como a Camila já pontuou aqui, né? Então, você tem situações de família sendo despejada, né? Você tem situações... As pessoas já dependiam muito de trabalho informal, né? O acesso ao trabalho formal era abaixo da população brasileira, como eu falei. Então, de fato, é uma situação que merece um olhar específico e uma atenção diferenciada, porque essas pessoas realmente estão numa situação de bastante, eu diria, bastante dificuldade nesse momento, né? É uma população que vem crescendo no Brasil, então nós já estamos falando aí de quase 300 mil venezuelanos vivendo no Brasil, seja como solicitante de refúgio, seja como migrante, né? Mas, além desses, a gente tem aí milhares, né? Só de solicitantes de refúgio que não são venezuelanos, você tem mais de 100 mil pessoas de várias nacionalidades, né? O número de refugiados reconhecidos no Brasil multiplicou por 4 somente no último ano, né? Embora ainda seja um número pequeno, né? São 43 mil pessoas reconhecidas como refugiado no Brasil, mas eu queria lembrar que até 2 anos atrás eram 10 mil. Né? Então, e isso tende a crescer porque o Brasil ele tem adotado uma política de reconhecer a população venezuelana como população refugiada. Né? Enfim, só estendendo um pouquinho mais na questão dos impactos do Covid, né? Como a Camila já falou, o impacto é triplo nessa população, porque você tem um impacto de perda de meios de vida, que é o impacto socioeconômico, o impacto de saúde, né, que as populações muitas vezes vivem em situações de aglomeração, né, tem mais dificuldade de acessar a saúde, né, e o impacto de proteção, porque a maioria dos países, inclusive o Brasil, acabou fechando suas fronteiras por uma questão de saúde, de vigilância sanitária, mas esses países acabam não permitindo o acesso por questão de refúgio, né, de solicitação de refúgio, que impacta a vida dessas pessoas, porque a pessoa muitas vezes depende disso para sobreviver. Então, os impactos são múltiplos nessa população e por isso é que eu queria, já concluindo, dizer da minha satisfação de estar aqui com todos vocês, né, e esperar mesmo que a gente possa evoluir a partir desse guia para que a gente possa ter ações voltadas pelo investimento social privado voltados a essa população. Eu queria colocar aqui o Acnur à disposição de todos vocês, né? Queremos parcerias, queremos trabalhar juntos, né? Sabemos que, conforme o lema, né, do Dia Mundial do Refugiado nesse ano, né, a ação de cada um é importante. Né? Todos nós podemos trabalhar nesse tema, a ação de cada um é relevante, a ação de cada um é importante e fazendo a conexão com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, é importante que ninguém fique para trás, né, especialmente tratando-se de uma população tão vulnerável. É isso, e mais uma vez agradecer muito, Gustavo e colegas, a possibilidade de ter esse trabalho com vocês.
Obrigado, Paulo. A ideia agora é a gente fazer uma rodada de comentários, perguntas, esclarecimentos, dúvidas, críticas, sugestões. Mas eu gostaria de inaugurar esse momento convidando... Nós temos um refugiado entre nós, o Carlos Escalona. Ele é da Venezuela. Eu gostaria de um testemunho dele, uma fala dele também, abrindo esse momento. Pode ser, Carlos? Pode ser, Gustavo. Bom. Tudo bem? Bom, primeiro que nada, bom dia. Obrigado pelo convite, não? Fico muito feliz de estar com todos vocês. E vou contar um pouquinho de quem sou eu. Eu sou Carlos, sou da Venezuela, já tenho 4 anos aqui no Brasil. Eu sou jornalista de profissão, porque vim para cá, para o Brasil, vim por perseguição política. Mas quando eu cheguei no vídeo-ônibus de Venezuela até Manaus. Lá peguei um voo para Fortaleza, morei 6 meses lá. E, infelizmente, quando eu já conhecia o Brasil, e sempre ia para Fortaleza. Mas quando você sai do seu país, você vai ver, é totalmente diferente quando você sai do seu país com uma mala e você tem uma passagem de volta. E quando eu vim para cá já para vir, eu não tinha essa passagem de volta e tinha muitas malas que depois, quando estava no aeroporto do Manaus, que eu olhei que tinha quase 6, 7 malas e tinha que pagar, eu tinha só $80. E quase deixei todo o dinheiro aí quando eu tinha que pagar sobre equipagem. Mas é uma coisa que depois eu entendi, que é quando você sai, que como você vai colocar toda a sua vida em umas malas. Então, aí com aquele desespero, porque eu sofri um sequestro lá e tive que sair, minha família e eu. Aí foi que, quando eu cheguei lá em Fortaleza, quando já acho que foi na primeira semana, eu percebi as coisas que eu coloquei na mala. Eram coisas praticamente necessárias. Hoje em dia eu falo que são coisas que naquele momento tinha muito valor para mim, mas sendo prático, não tinha por que colocar nessa mala. Enfim, eu infelizmente estava procurando só na minha área e lá não consegui nada que fosse na minha área. Pode ser que eu deixei passar muitas oportunidades lá, mas eu acho que o que beneficiou foi isso, que eu vim para cá, para São Paulo. Eu juntei para vir para cá, para São Paulo, comecei a morar no interior do São Paulo, no Jundiaí. Também não deu certo lá, estava morando em casa de uns amigos, e era um pouco mais fechado as pessoas também, e aí não me senti muito à vontade. Eu tive que sair nesse momento que já era em dezembro. Eu saí daqui do Brasil por razões familiares, porque meu pai estava doente, ele estava em Equador. Eu fui lá de ônibus, foram 8 dias de viagem, e naquela época eu era solicitante de refúgio, então não podia sair mais de 90 dias do Brasil. Eu fiquei quase 2 meses e meio lá, e quando voltei, eu cheguei aqui no São Paulo, no centro de São Paulo. Mas eu cheguei à Missão Paz, uma instituição que eu não conhecia, mas foi dentro do ônibus, que você poderá imaginar, 8 dias de ônibus, todo mundo já fica família. E dentro dessas pessoas, eu conheci uma família peruana, e eles me perguntaram se eu conhecia a Missão Paz, se sabia que era a Missão Paz. Eu falei, não. E eles me falaram, quando você voltar, a gente vai levar você para lá, para a missão. Quando eu cheguei, minha surpresa foi que eles me esperaram lá no terminal Tietê e me levaram até lá, a sua casa, e outro dia eles me levaram para a Missão Paz. Abrigo para nós é uma coisa, lá na Venezuela, é uma coisa bem precária, é uma coisa feia. Né? E nesse momento eu não tinha condições de alugar um quarto, alugar coisas, e eu falei, não, eu vou para um abrigo, não tenho condições. Mas minha surpresa foi que quando eu entrei na Missão Paz, é uma casa linda, uma casa que me acolheu e me ajudou muito a me estabilizar, tanto emocionalmente como espiritualmente também. E quando eu falo espiritualmente, eu não falo que eles inculcam a religião católica, não. Acho que na parte você como pessoa. E ali eles me ajudaram a orientar para ir
outras instituições. Aí eu conheci também a Caritas, aí na Caritas, como era solicitante, fui lá, fiz um cadastro na Caritas, passei pela acolhida e aí eles me orientaram quais são meus direitos e deveres aqui no Brasil. Também passei com os partes dos advogados, eles me ajudaram para fazer a entrevista no CONARE e também passei pelo programa PAR lá também. Depois que fui reconhecido, depois nos anos como refugiado, eles me encaminharam para a Compassiva para revalidar meu diploma de jornalista. Mas nessa caminhada, eu sempre estava procurando e fazendo bicos, não sempre fora da minha profissão. E eu ali consegui me conhecer, fazendo outras coisas, outras funções. Então, eu comecei a trabalhar em um hotel Ibis, como auxiliar de cozinha. Mas nessa época, no 2017, chegou minha família. E no 2017, lembro que era a discussão da lei da migração. E para nós chocou muito quando muitas pessoas falaram que a gente vinha para cá, o migrante, refugiado está chegando para tirar emprego do brasileiro. Isso chocou muito para nós. E acho que isso ajudou a nós para fazer nosso próprio negócio e ser um diferencial. Diferencial no sentido, a gente criou nosso próprio negócio, que até hoje em dia, graças a Deus, está dando certo. E somos um bem. E a gente falou, olha, nós estamos comprando para brasileiro nossa matéria-prima. Nosso consumidor final são brasileiros também. Então, queira ou não, a gente está fazendo circular a economia do país e a gente sempre traz essa meta de não ser um peso no país que está chegando, já seja aqui no Brasil ou qualquer país do mundo. O sentido é não ser um peso para esse país, se integrar nessa sociedade e se involucrar também. Então, uma parte que nós nos involucramos é isso, é aportar nessa sociedade, não ser um peso, não ser que as pessoas olhem como coitado, chegou refugiado, migrante. Não, porque como o Paulo falou, a gente é igual que todo mundo, é igual. Simplesmente que é uma situação da vida que mudou, mas somos pessoas iguais, entendeu? Muitos com profissões, muitos que têm um objetivo para fazer, a gente só pede, eu falo sempre assim, a gente nunca procura se dar um dinheiro. Não, a gente não procura assim, dá um dinheiro para mim. Eu acho que o mais efetivo é você dar uma oportunidade para essa pessoa que está chegando. Já seja concursos, a capacitação, que são coisas que vão ficar para a pessoa e podem passar para outras pessoas também, entendeu? E isso, eu acho que é muito mais valioso que você dar uma vez de dinheiro para essa pessoa, porque esse dinheiro gastou esse dia, uma semana, e o dinheiro acabou. Mas uma capacitação, um curso, é muito mais efetivo para essa pessoa. E isso me ajudou a mim também, que eu comecei a fazer cursos que, tipo na gastronomia. Eu nunca mexi na gastronomia, era mais por hobby. Hoje em dia já é uma carreira para mim e temos um negócio de gastronomia venezuelana. Então, foi coisas que fui aprendendo através de capacitações e cursos que fui recebendo também. Então, acho que isso é muito mais importante que dar o dinheiro uma vez. Também, acho que também a inclusão, nesse processo também, eu fui convidado pelo um evento que fiz o ACNUR, que era um workshop de inclusão financeira. E isso ajudou muito também nós. A gente foi lá, que era com vários pessoas dos bancos, e bancos pequenos. E a gente sacou um microcrédito aí nessas conversas que a gente foi dando. E foi muito produtivo, foi um microcrédito que a gente sacou para comprar equipamentos para nosso negócio. E acho que foi muito importante. Foi nosso primeiro crédito aqui no Brasil, que foi de muita ajuda hoje em dia. E graças a Deus, nessa caminhada, eu também depois consegui, no começo do ano, consegui me recolocar como jornalista, trabalhando agora numa agência de publicidade na minha área, depois de 4 anos. Mas eu fico muito feliz, eu estou em uma agência que eles me levaram porque eles têm um cliente que é a KPMG, e eles vão fazer agora a KPMG South América. Só que todo o conteúdo é em espanhol, e eles não tinham essa pessoa
para fazer esse conteúdo. Eles falaram assim, não é igual fazer a tradução, colar e pegar. Então, eles preferiram uma pessoa que falasse espanhol. E eu tive a oportunidade de ser eleito, não? Ser selecionado. E hoje em dia, essa troca cultural que a gente faz é muito interessante, porque aqui tem um sistema de trabalho que era muito diferente lá na Venezuela, mas a troca de como que a gente trabalhava está dando muito certo. E isso faz que seja muito mais enriquecedor na parte laboral, porque eu estou aprendendo de vocês, brasileiros, e eles estão aprendendo de mim também. Então, isso já estava acontecendo quando eu trabalhei no hotel, porque no hotel tinha sírios, africanos, da República Democrática do Congo, haitiano. Era uma troca cultural muito boa, acho que isso aporta muito também. Só que eu fico muito chocado quando a gente vai nessas empresas e ele fala assim, você é refugiado e tal. E quando você começa a falar de refúgio, e você fala assim, você conhece ACNUR? O quê? ACNUR. Não sabe o que é ACNUR, não sabe o que é a Caritas, não sabe o que é a Missão Paz. Então, eu acho que tem um desconhecimento muito grande aqui, tanto na sociedade brasileira, não sei por que existe esse desconhecimento das instituições, porque eu acho que a migração, o refúgio aqui não é uma coisa nova, não é por moda agora, que de 5, 10 anos atrás, vou começar a fazer refúgio, não. Eu acho que, um pouco que eu pesquisei, procurei aqui da história do Brasil, a migração vem de muitos anos. Acho que o São Paulo é feito por uma migração tanto italiana, japonesa. Então, fico chocado porque as pessoas não conhecem esse tema. É um tabu, é uma coisa que não tem interesse em falar. Então, acho que a gente deveria promover mais esse tipo de divulgação que está fazendo essas instituições e o impacto que traz a nós como refugiados e imigrantes também, que acho que é o mais importante. Para tirar também esse pequeno preconceito que tem as pessoas que a gente vê como coitada, que são um peso para a sociedade, que o pessoal está saindo porque fizeram alguma coisa errada no seu país. Não, acho que dar essa oportunidade para essa pessoa para assumir que na sociedade que está aqui, hoje em dia aqui na sociedade brasileira. Então, acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Se tem alguma pergunta, estou à disposição a responder. Obrigado, Carlos. Eu acho que muito do que você traz eu vendo sua fala assim, vi muitos aspectos refletidos no guia, né? A questão de inserção profissional, a questão da cultura, né? Você se inserir culturalmente, se aceita no novo país. E acho que também um pouco da sua fala reflete também a potência que significa para o novo país ter imigrantes chegando, né? Porque são pessoas com novas visões de mundo, com outras experiências que certamente podem contribuir educacionalmente, no mercado de trabalho. Então, também tem que essa mudança de chave também, acho que é necessária de ser vista, né? Então, aqui acho que gostaria de ver quem mais tem, enfim, comentários, perguntas. Eu tenho uma... eu me inscrevi. Da Rogenir. Eu me inscrevi. Quem está falando? Rogenir? Sou eu, sim. Oi, vamos lá. Eu levantei a mãozinha, Gustavo. Bom dia. Não, eu vi sua pergunta aqui, eu também já ia me responder, mas pode falar. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o GIF e as organizações aliadas pela iniciativa. A minha pergunta, né, que eu já registrei aí, eu quero pontuar o porquê desta pergunta, sobre a perspectiva de atualização das informações, pois além da realidade ser dinâmica na perspectiva dos problemas, ela também é dinâmica na perspectiva das soluções, né? E o outro fator é a nova realidade que vivemos no pós-Covid, que tem também demandado novas reengenharias nas organizações, na forma de lidar, nas formas de responder, né, às questões relacionadas também a esse tema. Então, assim, na própria Vina, por exemplo, dentro dessa perspectiva do dinamismo da realidade, das soluções,
a campanha, por exemplo, citada aí como um case, ela já não é mais a campanha mais atual, essa já foi há mais de 2 anos atrás, né? Então, a gente já tem uma nova campanha, que é a Feitos de Coragem, que é uma campanha que é resultado de oficinas storytelling com pessoas migrantes, e a gente teve a oportunidade de produzir uma série de vídeos com novas narrativas, né, narrativas que demonstram o valor agregado dessas pessoas migrantes ao Brasil. Né? E me parece também, né, hoje eu tenho uma nova, desde aquela oficina que foi realizada, né, para a produção deste guia, me parece também que hoje existe uma demanda, ouvindo inclusive o Carlos reforça essa visão, de também educarmos a sociedade brasileira para como lidarmos, não só como lidar, como absorver o valor agregado, né, desta oportunidade da convivência com culturas distintas, né, o valor agregado da multiculturalidade. Então, também me parece que é um aspecto que a gente precisa considerar aí, pensando no futuro, né, essa perspectiva de atualização, olharmos também para como nós podemos incidir para ter uma sociedade brasileira mais hospitaleira, né, nesse sentido. E aí, mais uma vez, né, agradecer essa oportunidade de ter participado desse evento com vocês e reforçar a nossa disponibilidade enquanto Fundação Avina para estar colaborando aí dentro do GIF, sendo a Avina uma fundação associada ao GIF. Eu lembro que há quase 2 anos atrás, quando eu iniciei na Avina, uma das primeiras organizações que eu reuni por orientação da Gláucia foi com o GIF, né, para atualizar sobre o nosso programa e nos disponibilizar para essas colaborações. Então, a gente se mantém, né, neste interesse, nessa disponibilidade de contribuir com esses processos, tá bom? Obrigada, eu não vou me estender mais. Muito bem, Rogeni, acho que já dialogando contigo aqui, na sua fala tem o específico e tem o geral, né? O específico seria, enfim, como você relatou, um eventual programa que não esteja mais rodando e que talvez a gente possa ver a permuta, né, desse programa por outro na composição do guia, e aí a gente conversa no privado, enquanto que no geral a atualização inteira do guia sobre as novas perspectivas futuras, bem, isso não está posto nesse momento, né? Temos esse cenário cristalizado do que será, então qualquer esforço agora seria até contraproducente. E, na real, a perspectiva aqui, como eu disse na abertura, é muito mais do cardápio de sugestões, o cardápio de possibilidades para se atuar com o tema. É muito mais inspirar atores que possam se engajar na temática, um pouco essa a tônica, né, dos guias, né? Gerar esse engajamento e essa sensibilização, e aí você conseguir ter já um cardápio de ações que possam, tem esse caminho, tem aquele caminho, vou ver como eu estruturo o meu investimento social. Então, é mais, no geral, a coisa fica um pouco mais dificultada, inclusive porque também eu teria que olhar daí para todos os temas lançados. Essa discussão também surgiu em Mulheres em junho, quando a gente lançou o Guia de Mulheres. Então, é só essa atenção. Mas aí, com relação ao específico, daí talvez eu e Ricardo podemos falar com você no particular, na sequência. Quem mais? Alguém mais? Pessoal, vou precisar sair, que eu estou com uma reunião que começou às 11 e eu vou pelo menos tentar pegar a segunda metade. Obrigada, tchau. Obrigado, Rogeni. Alguém mais que participou do workshop? A Mari, a Thaís, o Cleiton estava aqui também. Se vocês quiserem ficarem à vontade para dar um... Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Cleiton? Pessoal, tudo bem, graças a Deus. Mas passar para agradecer essa oportunidade.
faço coro à fala da Camila, né? É um processo longo, né? Que dá até saudade de ver vocês presencialmente e construir junto, né? Naquelas rodas. Fico feliz do lançamento dessas diretrizes. E agora pela Caritas Arquidiocesana de São Paulo, né? Estamos aqui para o que for necessário para esclarecer também, ajudar a construir outros documentos ou atualizar. Obrigado mesmo, saudades de vocês e estamos juntos. Um abraço. Valeu, Cleiton. Bom, acho que é isso então, pessoal. Se ninguém mais quiser se manifestar, tá no mundo. Nosso guia, se for Migrações e Refugiados. Então, mais uma ação aí do GIF também, em apoio com os copromotores, todo mundo que participou desse processo, para lançar luz sobre esse tema. E quem sabe a gente, num par de anos aí, a gente consiga ver um investimento social privado mais diverso em suas estratégias e com isso também, naturalmente, mais fortalecido. Eu agradeço a participação de todas e todos e seguimos em contato. É isso. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom ver Valeu, vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, obrigado.